Olá, a paz do Senhor a todos. Nesse vídeo eu prometi a vocês que eu ia trazer a conhecimento de vocês sobre o verbo bará. Para muitos o verbo bará, quando ele disse Bereshit bara Elohim, et hashamai ve'et haaret, que é no princípio criou Deus os céus e a terra, o verbo bará é criado nada. Realmente, ele é um verbo que é criado nada. Só que esse verbo ele é usado como o central da criação, o ponto central da criação. Então, você vai encontrar esse verbo bará no decorrer das escrituras. De vez em quando vai falar que Deus criou alguma coisa, que Deus criou, às vezes o verbo bará aparece ali. Mas por que o verbo bará aparece? Porque esse verbo ele é só utilizado para o eterno, o Criador, o Elohim. Então ele não é usado para o homem. Quando o homem vai realizar alguma coisa, criar alguma coisa, formar, o verbo assar ou o verbo yotzer, que vai entrar para ser utilizado esse verbo, não o verbo bará. O homem não é usado o verbo bará, mas somente para Deus. E aí, eu acho interessante que quando Deus foi criar, Deus fez assim. Deus usou o verbo bará, logo no início, que é criar do nada, e aí surgiu os céus e a terra. Shamaim e haaret. Aí, depois que o Senhor... eu vou pular o versículo 2, que eu quero fazer uma matéria só sobre o versículo 2, que é muito polêmico, né? Alguns ali falam sobre a lacuna, a teoria da lacuna, a teoria do hiato, e aí eu vou deixar isso porque é muito longo, tem que fazer alguns vídeos para explicar isso aí. Então eu quero somente tomar o bará ali, e eu quero dizer que o Senhor Deus, quando foi criar a terra, ele usou alguns verbos para formar por completo a terra, tá? E esse vídeo vai servir de base para quando eu for falar a respeito do capítulo 2. Quando o Senhor vai criar, o Senhor usa o verbo bará, em seguida ele usa o verbo ri, que é o haja, né, que é usado, é traduzido para a nossa tradução o haja, o ri, que vem da origem do raiá, que é o verbo ser. E aí, você vai encontrar também o Senhor logo no versículo 26 de Gênesis, porque do versículo 3 até o versículo 25, o Senhor vai usar o verbo ri, é o haja, né? E o Senhor fala e as coisas vão surgindo, né? E depois que a terra apareça, os céus aparecem e fica no seu firmamento, que é a oraquia, né? E aí... e é chamado depois de Shamaim, que é o céu, e depois o Senhor faz aparecer a porção seca, que é a terra, os animais, o Senhor dá ordem pelo verbo ri, que apareça então ali os animais, as aves do céu, então a terra vai produzindo, depois dá ordem também para aparecer as aves, e aparece, e isso acontece para o Senhor Deus criar o sol, a lua, as estrelas e colocar no firmamento, né, na araquia, no Shamaim, e ali ele vai colocando, e aí quando chega no versículo 26 ele vai usar o verbo assar, e quando chega no capítulo 2 e versículo 7 ele usa o verbo yotzer, e quando o Senhor Deus vai tirar da costela do homem para formar a mulher, ele usa o verbo baná. Baná quer dizer edificar e construir. Então Deus cria a terra, Deus usa das coisas criadas o verbo assar para formar o homem, e depois o Senhor Deus vai usar então o verbo yotzer, que é formar o homem, e depois usa o verbo para edificar a mulher, que é o verbo baná. Isso é muito importante, é profundo demais isso aqui, tá? Parar aqui, a gente fica, né, muito tempo aqui. E quando o profeta Isaías estava profetizando ali para Israel, capítulo 45, versículo
18, ele é muito estudado. Lá está escrito assim: porque assim diz o Senhor que tem criado os céus. Aí ele usa o verbo bará. E que o Deus que formou a terra. Aí ele vai usar o verbo Yotzer. E depois ele vai usar assim, mas formou, formou e estabeleceu. Aí aparece um outro verbo, que é o verbo kenaná. Aqui é konená, ou melhor dizendo, que se eu apertar aqui, vou olhar o dicionário, esse verbo ele quer dizer que vem do verbo canã. Canã quer dizer afinador, ajustador. E aí depois consolidar, basear, dirigir, apontar, acertar e regular. Então esse verbo é muito importante na criação, e é o Deus que está usando o profeta Isaías. Aí ele disse que ele não criou vazia, quer dizer, ele não formou a terra vazia, mas criou para ser habitada. O que o profeta Isaías está dizendo aqui? Pelo bará, o Senhor cria os céus, depois o Senhor começa a dar sintonia a todas essas coisas. Como o Senhor criou os céus e a terra não para ficar vazia, precisa ser habitada, o Senhor vai dar então, o que eu posso dizer aqui? O Senhor vai dar uma sintonia a todas as coisas. Então começa o verbo assar ser realizado. Primeiro o verbo ali RI, né? O verbo RI que vai aparecer. Depois vai aparecer também o verbo assar. E depois o verbo Yotzer. Todos eles, se eu pegar aqui o verbo bará, que é criado do nada, já expliquei. Você pega o verbo Yotzer, que significa, deixa eu pegar aqui certinho, criar e produzir, e modelar também, tá? Representa também a modelação, moldar, e isso apresenta esse verbo. Então o Senhor tem que modelar essa terra, ele tem que moldar essa terra de forma que o homem possa habitar, entendeu? Por isso ele precisa trabalhar nela. Aí você vai ver o verbo assar. O verbo assar é importante também, que o Senhor vai usar ela, que deixa eu pegar aqui, o verbo assar é fazer, realizar, nomear. Nomear é dar nome. Quando o Senhor está criando ali pelo verbo RI, tudo que ele cria, ele dá nome. Ele dá nome ao céu, que é Shamaim. Ele dá o nome à terra, que é Arites. Ele vai dar também o nome também ao sol, à lua, às estrelas. E depois que ele faz também os animais, cada animal vai ter o nome que é dado por Adão. Então está nomeando. O Senhor cria, molda e está nomeando. Está nomeando essa criação que ele está fazendo. Então isso aqui é muito importante. Para terminar, ele vai usar depois o verbo kenená, que é da sintonia. O sol, a lua, para que vai servir a lua, para que vai servir o sol, qual é a importância da lua com a terra, o sol com a terra, a ligação do homem com toda essa criação. E então as coisas Deus vai se embelezar, dá beleza à terra, à criação que ele faz. Então dá sintonia a toda a criação. Não dá para explicar por completo aqui, que o vídeo fica muito grande, né? Então são esses verbos que vai ser usado para a criação. O verbo bará é o verbo central de Deus, porque somente Deus usa. Criado nada, mas ele também é usado às vezes dentro das escrituras para trabalhar no geral, como Deus criou todas as coisas, tá? Então Deus abençoe. Qualquer coisa, nós estamos aí, pode nos fazer pergunta e nós vamos estar respondendo também, tá? Vou trabalhar mais esse texto no outro vídeo, porque esse vídeo senão fica muito grande. Deus abençoe, até o próximo vídeo, que nós vamos continuar ainda no capítulo 1 de Gênesis, tá bom?